em telas, né? E o uso excessivo das telas. Marcos, o que são as telas? Não é a televisão não, não é o cinema não, é a tela do celular, tá bom? Tablet e outros tantos aí. O uso excessivo pode aumentar o risco de demência, é o que alerta a neurologista. Então a gente vai começar fazendo essa provocação. Doutora Alice, bem-vinda aqui ao nosso programa, obrigado pela sua presença. Primeira vez que a gente vai ter um papo cabeça desse nível aqui, né? Por que as telas podem fazer isso? As pesquisas já indicam esse risco de demência, considerando que a gente está tendo acesso a informações e, teoricamente, está estimulando o cérebro e, obviamente, a demência. Eu sempre achei que era aquela ausência de movimento, de um modo geral. Muito bom dia. Bom dia, é um tema bem polêmico mesmo. Mas o interessante é que a tela, ela veio, né? A tecnologia veio para nos ajudar. Mas quando ela não é feita de forma adequada, de forma consciente, isso acaba realmente tornando o nosso cérebro mais preguiçoso. Porque as pessoas estão muito acomodadas a deixar tudo salvo no celular. Contatos, endereços, ninguém utiliza mais agenda física, ninguém decora mais número, ninguém decora mais mapas. Então isso vai fazendo com que o nosso cérebro ele vá se acomodando. É verdade, então, doutora. Agora você falou um lance que me preocupou. Outro dia eu fui dizer o número do telefone fixo da minha casa, que eu tenho há 20 anos e eu não lembro. Na verdade, passou a ser uma extensão do nosso corpo, né? Porque a gente tá aqui, é celular, se comunica com as pessoas, é o celular, ou entra nas redes sociais, ou, bem, enfim, você quer pesquisar algum assunto, você usa o celular. E como você falou, é preciso ter um equilíbrio nessa utilização das telas, seja celular, tablet ou até o próprio computador, né? Você se acomoda e aí existem atividades, e é isso que a gente precisa colocar no nosso dia a dia, para você esquecer um pouquinho, para usar esse celular com um limite. Deve ter um limite, né? E aí, quais são as práticas que podem ajudar as pessoas a esquecer um pouquinho o celular e aí não ter esse risco de demência, né? Porque é o risco de aumentar a demência, independentemente da idade, né, doutora? Exatamente, né? A tela não pode ser colocada como vilã, tá? Mas é a questão da gente saber fazer o uso. Porque realmente quando você fica só olhando tela, às vezes você fica só rolando imagens, mas não tem um raciocínio envolvido ali, entendeu? Você só fica vendo vídeos, mas não tem uma noção crítica, não tem um pensamento, não tem estimulação cerebral. Então, o que eu sempre oriento é que a gente saiba fazer uso da tela da seguinte forma, né? Se a gente tem esse recurso de armazenar informações, telefones, mapas, vamos utilizá-lo. Mas como a gente está poupando uma área do nosso cérebro, vamos tentar substituir e aprender algo novo, entendeu? Por exemplo, tem pessoas que acordam, já pegam no celular, né? E aí, quando não existia o celular, o que a gente faria? A gente ia tomar banho, a gente ia se preocupar, a gente ia tomar o café da manhã ali. Tem gente que toma café com o celular também, né? Quer dizer, isso aí realmente está interferindo, né, no nosso dia a dia, nas nossas atividades básicas, que a gente deveria preservar sem o uso do celular. Então, a hora certa, depois que você toma café, que você se organiza, vamos ver lá se tem alguma mensagem importante. Eu acho que é por aí, né, doutora? Exatamente. A gente tem até alertado muito essa questão do uso excessivo do celular ao acordar. Porque o nosso cérebro ele precisa desse momento do despertar. Então, a gente precisa despertar com calma, porque tudo que nós fazemos nas primeiras horas da nossa manhã vão repercutir na nossa desempenho ao longo do dia. Então, quando a gente tem um acesso à tela, é muita informação vindo de uma vez só. Então, o que é que a gente fala é que é um excesso de dopamina muito rápido para o nosso cérebro. E isso vai criando vício. E interferir no dia a dia. E vai interferir no dia a dia porque você tem aquele excesso de dopamina que vai lhe trazer um bem-estar absurdo de forma rápida. E ao longo do dia você não tem mais isso. Então, isso daí pode trazer também transtorno do humor. Um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, querer tudo de forma mais imediata, porque vai em busca dessa satisfação rápida. Então, realmente, o momento do despertar é aquele momento que a gente precisa estar mais tranquilo, trabalhar a respiração, tomar um banho calmo, tomar um café da manhã de forma mais consciente. E, infelizmente, quando a gente traz as telas para a mesa, a gente tira até o diálogo, que é algo tão importante no momento das nossas refeições. Então, realmente, a gente tem que começar a se policiar. Até que ponto a tela está interferindo na minha qualidade de vida e na minha produtividade.
porque a demência, que é algo que tem assustado muito, né? O maior fator de risco é a idade. E a gente nota que as faixas etárias de idosos também, muitas vezes, está tendo um uso abusivo de tela, né? Vendo vídeos do TikTok, nada contra, mas são coisas que muitas vezes não está estimulando aquele cérebro. Então, está tornando eles mais ansiosos, mais isolados. Então, a gente precisa ter um olhar mais atento para a gente fazer uma psicoeducação. Tá? E tentar substituir esse tempo no celular, que traz o isolamento social também, não só de adultos, como mais de criança, tá? Tentar substituir por práticas sociais, atividade física, momentos de recreação, estimular o nosso cérebro. Aprender uma nova atividade, um novo curso, música, um idioma, isso também é bacana, que você vai estar convivendo com outras pessoas também, né? Exatamente, né? A gente tem que trabalhar a prevenção, e a prevenção ela é feita hoje, né? Se a gente quer evitar doenças neurodegenerativas, então a gente tem que fazer o hoje, né? Exercício, alimentação, socialização, momentos de lazer, e isso tudo a gente tem que ter o nosso limite de tela para que a gente possa trabalhar isso. Doutora, por definição, o que é demência? Demência é uma doença que ela vai trazer problemas na parte da memória, mas não é só a memória que vai estar prejudicada. Outros domínios também vão estar a ponto de perder a funcionalidade. Esses domínios a gente fala que pode ser a parte visoespacial, o paciente ele começa a desconhecer caminhos relativamente conhecidos, se perder na própria casa, ele começa a não... Se perder na própria casa. Infelizmente, o que acontece é que às vezes as pessoas moram uma vida inteira num ambiente e às vezes quando chega na fase de idoso se mudam, né? Não é incomum a gente pegar idosos que moraram numa residência e depois foram para um apartamento, né? Os filhos foram casando, aquela casa grande não tinha tanta necessidade mais e foram para um ambiente menor, relativamente mais seguro. E, infelizmente eles começam a não reconhecer aquele ambiente como se fosse a casa deles. Eles pedem para voltar para casa. É uma situação angustiante, mas que faz parte das síndromes demenciais, né? Então, o paciente, ele começa a não ter mais a capacidade de reter novas informações. Então, você conversa com ele, e no outro dia você chega, encontra ele novamente, ele não recorda que vocês tiveram aquela conversa. Então, isso faz com que... E pode repetir a conversa? Repete a conversa, de forma como se ele nunca tivesse contado. É uma coisa muito marcada, é isso. O paciente, ele torna-se mais repetitivo. Ele pergunta a mesma coisa, ele conta a mesma história, com a mesma empolgação de quem nunca tinha falado aquilo. Então, isso é um sinal que tem que chamar muito atenção, porque a região do cérebro chamada hipocampo é uma das principais regiões acometidas pela demência. E essa região, ela é capaz, ela age no processo de memorização, memórias recentes. Certo. E aí, como essa região está doente, o paciente ele passa a não conseguir reter informações novas. E aí, ele realmente vai perguntar a mesma coisa, vai começar a se perder em compromissos, esquecer que pagou a conta, ou pagar contas novamente, esquecer da tomada de medicamento, ou tomar mais de uma vez. Chave na porta. Chave na porta. Deixar alguma coisa no fogo, né? Um perigo, Exatamente, né? deixar o gás ligado. Então... Agora, doutora, você tocou aí num ponto que acende um alerta. Você falou principalmente na fase em que a pessoa... Do idoso, né? Na fase do idoso. Mas imagina só quem é mais jovem e está fazendo esse uso excessivo da tela ao longo da vida. Aí quando chegar na idade, né, após os 60, 70, 80, vai estar ainda mais prejudicado por causa desse uso excessivo de tela. Então, pensar no futuro é tomar já esse cuidado agora. Né? Exatamente. Quando a gente fala de demência, a gente fala de fatores modificáveis e não modificáveis, né? Então, os fatores não modificáveis é a idade, né? Que é o maior fator de risco para os quadros demenciais. Algumas que têm relação genética. E, infelizmente, o sexo feminino é um fator de risco não modificável. Mas os modificáveis... As mulheres ficam dementes com mais tem um velocidade? fator de risco maior. A gente acredita que esteja relacionado à longevidade, né? Isso é um lado bom para nós. Mas também a parte hormonal também acaba influenciando. Mas quando a gente fala em fatores modificáveis, é esse da questão do estilo de vida. Então, quando a gente fala que a gente tem uma reserva cognitiva alta, isso protege o nosso cérebro. Entendeu? Então, quando a gente está nessa faixa de aprendizado, de aprender coisas novas, então isso é uma estimulação, isso é uma prevenção para o amanhã, aprender coisas novas. Porque muitas vezes a gente pega aquele discurso, mas eu não sou sedentário, eu trabalho o dia inteiro, eu estou sempre fazendo uma coisa ou outra,
Mas o que acontece? O seu cérebro ele está habituado a fazer tudo isso. Se você ligar o botãozinho automático, Há muito tempo, você né? faz tudo sem nem se dar conta. E um exemplo clássico é quando a gente sai de casa e chega no ambiente de trabalho e a gente vê o dirigindo sem nem perceber como chegou. Entendeu? Porque o cérebro ele liga esse modo automático. Então a gente orienta a estimular o nosso cérebro de forma simples. Você está saindo de casa, porque não pega um percurso novo? Porque você vai ficar atento ao trânsito, você vai ficar atento aos trajetos. E dessa forma você está trazendo um estímulo para o seu cérebro, entendeu? Então eu sempre falo, tentar aprender algo novo é criar novas conexões cerebrais, é exercitar o seu cérebro. Então procure nunca ficar nessa zona de conforto, dizer, eu não paro, o dia todo eu estou fazendo algo. Sempre pergunta, esse algo é novo? Precisa de uma atenção, de uma concentração para ser executado? Vai introduzindo aos poucos na vida. Vamos aprender, sei lá, alguma coisa diferente. Leitura é uma coisa boa? Leitura. Leitura é fantástico, porque um dos sintomas da demência é a alteração da linguagem. Então, o paciente vai ficando com a fala mais empobrecida, a gente fala que é uma fala telegráfica. Ele vai tentar nomear algo e o nome não vem. Ele vai Essa coisa aí. Exatamente, entendeu? Ou palavras cruzadas, eu acho que é uma boa. É fantástico, excelente, entendeu? Né? Então, Porque quando você não está na tela e está ali aprendendo. Quando você trabalha a leitura, você melhora a sua fluência verbal. Então, quando você está diante desse quadro de dificuldade de encontrar palavras, o seu cérebro ele tem uma reserva muito grande de palavras. Então, aquela palavra não vem, mas ele vai mandar uma outra. Então, é muito importante palavra cruzada, quebra-cabeça. Eu sempre falo para meus pacientes, jogos lúdicos, porque você trabalha a interação, jogar dominó, jogar baralho. Tem coisa melhor do que você estar em família, entre amigos, e você ainda está estimulando o seu cérebro. Então, a gente precisa voltar a velhos hábitos, que realmente a gente nota que a tecnologia tem roubado um pouco o nosso tempo. Então, a gente tem que saber usufruir do bom da tecnologia, porque ela veio para nos ajudar muito, mas a gente saber utilizar. Prolongadas como diabetes, por exemplo, pode levar à demência? Pode, ela entra nesses fatores de risco modificáveis, porque não só a diabetes, como a hipertensão, alteração do colesterol, o álcool, a questão do sedentarismo, da obesidade, do cigarro, tudo isso vai destruir a nossa microvascularização. E aí, destruindo essa microvascularização, vai aumentar o risco de degeneração no cérebro. Então, a gente sempre fala muito, tem que ter um controle adequado dos fatores de risco modificáveis como esse, né? Aumentar a atividade física aeróbica, porque vai levar mais oxigênio, mais nutriente para o cérebro, e isso faz o que a gente chama de plasticidade neural. Então, isso é extremamente importante. Ou aprender algo novo que a gente está falando aqui, né? Cessar o tabagismo, entendeu? Então, assim, são coisas do dia a dia e são coisas que a gente pode incluir de forma simples, né? Como mudar o percurso do trabalho, como tentar lembrar o que é que fez no dia anterior, o que comeu no dia anterior, às vezes tentar comer com a mão esquerda, escovar o dente com a mão esquerda, tudo isso é estimular o nosso cérebro. Isso pode ser feito dentro de casa, como você falou, atitude simples. Você ouvir uma música, cantar aquela música, ou ouvir músicas diferentes daquelas que você costumava ouvir, né? Eu acho que tudo isso também é um estímulo, até dentro de casa mesmo. Exatamente, isso a gente faz no ambiente doméstico, não precisa dizer, mas eu não tenho como sair para uma terapia. Não. Entendeu? Às vezes a gente até brinca, até você andar de trás, de frente para trás, você está estimulando seu cérebro, estimulando a sua região contralateral. Quem usa a mão direita pode começar a usar Exatamente, a mão esquerda. comer com a mão esquerda. Com os pratos com a mão esquerda, e estou conseguindo. Escovando os dentes com a mão esquerda. Perfeito. Estou conseguindo. É a gente ter essa consciência de como a gente quer envelhecer, entendeu? E trabalhar o hoje, né? Controlando esses fatores modificáveis. Porque, infelizmente, a demência ela ainda não há cura. Infelizmente. Mas a gente tem modalidades de tratamento sintomáticos que fazem com que reduza a progressão dos sintomas. Isso traz uma qualidade de vida. Retarda esses sintomas, Retarda, né? Mas principalmente quando o diagnóstico é feito na fase inicial. Tá? Impressionante. Quando é na fase inicial, a gente consegue... Eu quero chegar aos 100 falando, o melhor mix do Brasil! Vem aqui, desse jeito. Se você ficar falando isso com 100 anos, o povo vai perceber que você está com problema, né? Gente, esse assunto não se esgota aqui, tá? A doutora Alice Cavalcante vai voltar a falar de forma didática, direta, para você que está aí. Tudo tem a ver com o ritmo da sua vida, né? O ritmo saudável da sua vida pode levar você a retardar, ou adiar, né, esse momento da demência. E as telas que um dia vieram para ajudar, hoje estão sendo as maiores adversárias. Está tendo um processo lá contra o dono da Meta, que tem a ver com o Instagram e o Facebook. Por quê? Porque eles contrataram profissionais, né, de várias áreas, né, neuropsicologia, coisa do gênero,
para montar estratégias junto com os técnicos que mexiam com informática para criar um produto para que você não saia dele. Não é? Veja que coisa absurda. Eles criaram um produto, né, que é o Instagram e outros tantos, com fórmulas para prender você no Instagram. E eles sabem até que quando você apaga uma foto é porque você quer mais estímulo para botar uma outra foto. Então veja como eles entram na nossa cabeça se a gente perceber. E aí surge a doutora Alice aqui dando conta de que essa presença maciça no celular afeta também a neuroplasticidade do cérebro. Quer dizer, o cérebro se acomoda, envelhece mais rápido e você pode viver esse momento que ela disse aqui, que me deixou mais impressionado ainda, de você estar dentro de uma casa e se perder dentro da própria casa, porque você mudou de ambiente em relação ao que vivia. Então esse tema vai voltar com outras abordagens que ela também faz como neurologista aqui em Alagoas. Doutora Alice, muito bom dia. Obrigado pela sua presença, um grande ano aí de trabalho e volte aqui para a gente ter esse papo cabeça, porque valeu a pena. Obrigado. Obrigada, doutora Alice. Eu que agradeço o espaço. Sou eu, né? Ó, já estava esquecendo, tá vendo, doutor? Será que é? 7h43, é porque papo